Eu estou muito feliz de ver a Bárbara, Bebel, Lídia. Há um tempo atrás, a gente estava num encontro de casais em nossa igreja. E o Galvão e a Fabiana estavam lá. E a Fabiana falou uma coisa para mim que me deixou meu coração inconformado. Desde então, eu tenho orado, colocado diante de Deus isso que ela falou. Ela falou: Fran, você sabia que você é uma das únicas filhas de líderes da nossa igreja que é pastora? E aquilo chocou meu coração. Eu falei para Deus: Deus, eu não aceito isso. E eu sei que tem muitas mães aqui hoje, muitas, que ensinaram o caminho, que entregaram a sua vida pela igreja, pelo reino de Deus, para que o reino de Deus fosse estabelecido. Mas que às vezes hoje não tem os seus filhos aos seus lados exercendo ministério de liderança. Aí você fala: mas isso não é preciso. Eu sei que não. Deus, Ele usa do jeito que Ele quer, quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas quando a Lídia veio falar comigo hoje de manhã, eu falei para ela: eu estou muito feliz. Porque eu creio que Deus está movendo de uma maneira diferente. Eu não sei por que eu estou falando isso aqui, porque a minha palavra não tem nada a ver com isso aqui. Mas eu quero te falar uma coisa: você que é mãe, que deu a sua vida pelo reino, que ensinou o caminho para os seus filhos, que levou-os para a igreja desde pequeno, que ensinou aquilo que a palavra de Deus mandou ensinar. E que hoje, às vezes, não tem os seus filhos juntos com você, servindo a esse reino. Eu quero te dizer uma coisa. Você é uma carta lida. Uma carta que não pode ser esquecida, uma carta que não pode se perder. E não tenha nenhuma dúvida de que o dia que os seus filhos precisarem enxergar o caminho, eles vão olhar para você. E na sua vida vai estar o caminho de volta. Fica tranquila. Eu sei que tem gente sofrendo por causa disso. Eu vejo na minha igreja. Mães, às vezes, que se sentem envergonhadas pelo testemunho dos seus filhos. Mães que entram em conflito e dizem: eu fiz tudo certo. Ou pelo menos eu fiz tudo que eu achei que eu tinha que fazer. Porque certo nem sempre a gente faz. Mas eu quero trazer esse descanso para o seu coração. A nova geração dessa igreja, ela já está estabelecida. Amém? E eu quero declarar que ela virá da sua casa. Aleluia. Muito bem. Então, quem que vai ser minha amiga aí do tempo? A Vanessa? A Bebel? Então tá bom. Então quando faltar uns 5 minutinhos você me fala, hein? Bom, eu sou Franciele, filha do pastor Protásio, da pastora Divina, de Ituiutaba, casada com o Denis, tenho 2 filhos, uma de 7, que é a Maria Eduarda,
e um de 11 anos, que é o Eduardo. A gente serve na nossa igreja local e estou envolvida com um monte de coisa na igreja, não só no ministério de louvor, mas na implantação de novas congregações. E ainda com o ministério de jovens, mas que até o final do ano, em nome de Jesus, vai se levantar uma nova geração. Porque eu estou passando casado já, né? Está na hora. E a Lídia falou muito bem aqui, nós vamos falar do mesmo tema, e ela já adiantou minha palavra, com certeza porque Deus sabia que ia ter esse momento aqui, né? E eu quero falar com vocês nessa noite sobre esse versículo de Romanos 12, que fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Deus já está falando isso conosco desde manhã, né? Primeiro com a Flor, depois com a Sarinha, e ele está vindo falando isso conosco. E a gente vai compartilhar mais um pouquinho. E como muito bem disse a Lídia, não se conformar, a gente às vezes acha que conformar é... Você precisa de ter fé para conformar, não é? É uma coisa, às vezes, boa. Porque as pessoas falam assim, olha, você está passando um momento de dificuldade, eles falam assim, você precisa se conformar. Às vezes você está passando um momento de muita luta, de luto. As pessoas falam para você, se é uma mulher de fé, você precisa se conformar. E a gente começa a achar que se conformar é algo bom, é algo que você precisa só de fé para se conformar. Mas a Bíblia está dizendo o contrário. A Bíblia está dizendo, não vos conformeis. Como a Lídia disse, não entre na forma. E aí, para fazer um bolo, quem é cozinheira aqui? Eu sou, viu, gente? Sou. Eu passo roupa, eu lavo roupa, eu arrumo casa, eu cuido de criança, eu trabalho meio período e ainda cuido da igreja. Você é assim, uma mulher guerreira assim? Glória a Deus, então você sabe fazer bolo. Então toda mulher tem que saber fazer um bolo. Se você não souber fazer um bolo, você vai no supermercado, compra um de caixinha, é só 2 ovos e um pouquinho de leite. Fica lindo, maridão gosta, todo mundo gosta, e aí você passa de cozinheira. Mas o que acontece quando a gente vai fazer um bolo? Acontece isso. A gente pega aquilo que é líquido, joga tudo no liquidificador, porque hoje em dia o liquidificador é uma beleza, né? Não precisa nem muito de batedeira. Tem uns bolos que você joga tudo no liquidificador e dá tudo certo. Então, você joga lá, e aí a forma do bolo é líquida, mas depois que você coloca na forma e leva para o fogo, ele se transforma, porque ele pega a forma daquela forma. Está entendendo? Então, isso é se conformar. É você pegar a forma de uma forma. Talvez a forma seja do gelo, talvez seja precise ir para a geladeira para pegar a forma, talvez para o fogo, eu não sei. Mas sabe de uma coisa? Às vezes a gente começa a dizer, bom, eu sou cristã, eu sou uma mulher de Deus, conheço a palavra de Deus, e eu sou. Está tudo certo. A minha forma é a palavra de Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa, tem muita coisa na vida da gente que começa sem a gente perceber. As coisas na vida da gente, elas não vêm de uma hora para outra. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas não são mudadas de um momento para o outro. É um passo a passo na vida da gente. E sabe o que aconteceu? O inimigo, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, não é isso? O inimigo, ele está ao nosso derredor, rugindo em todo o tempo, procurando alguém que ele possa tragar, certo? E aí, sabe como que começa, às vezes, essa maneira sutil na nossa vida, de nos conformarmos, de tomarmos a forma desse mundo. E quando eu falo esse mundo, eu não estou falando do mundo físico, eu estou falando do sistema.
Eu estou falando das ideias, eu estou falando de um jeito de pensar, de um jeito de agir. Essa semana passada eu estava estudando com a Maria Eduarda. Olha para você ver. O livro dela veio assim. Família. A nova família. Fulano foi morar junto com Ciclano. E aí ele teve uma filha. E aí eles tiveram 2 filhos. Aí, daqui um pouco, eles se separaram. E aí ele foi morar junto com outra mulher. E o homem morar junto a mulher morar junto com outro homem. E tiveram mais filhos. E aí eu pensei, onde está o casamento nisso tudo? Não tinha. No livro da minha filha não tinha. E ela estuda numa escola particular. A gente pensa assim, né? Escola particular está mais ali, uma redoma é menor, mais fácil. Não. Então as coisas elas estão entrando sutilmente. A gente não toma a forma desse mundo, desse sistema, dessas ideias, de novas atitudes, de um novo jeito de pensar, de uma hora para outra. E sabe o que tem nos feito tomar a forma desse mundo, dessas novas ideias? Uma coisa muito simples, eu vou te falar. Eva, quando estava lá no paraíso, ela tinha várias e várias árvores, não é verdade? Muitas. E como mulher, a gente gosta de ver tudo, não é? Com certeza a Eva estava ali apreciando, e todo dia ela apreciava. Ela podia comer de qualquer uma, querida. Aí a gente fala assim, não, mas ela foi lá e desobedeceu a Deus, e ela foi e comeu daquela que ela não podia comer. Isso é uma verdade. Mas você sabe como que aconteceu o processo? É a mesma coisa que ele faz conosco. E aí, quando a gente menos espera, a gente pegou a forma. Sabe o que ele fez com Eva? Ele chamou Eva para um particular. A serpente virou para ela e falou assim, é verdade que você não pode comer dessa árvore? Sabe o que aconteceu nesse momento? Aquela mulher que tinha uma visão ampla, que via várias árvores, naquela pergunta, fez o quê? Sabe assim, como se a gente, aqueles cabreços assim, que coloca no animal, que vai fechando a visão dele, fechando, até ele olhar só para onde você quer? É isso que ele fez com Eva. É isso que aquela serpente fez. Reduziu a visão. Tirou aquela forma ampla de ver. E aí, quando ele pergunta para ela, é verdade? Ele perguntou, é verdade? Sabe por quê, querida? Porque ele sabia que com ela, ele tinha que tratar com uma verdade. Às vezes, conosco, a gente se coloca no... Eu sou uma pastora, eu sou um líder, eu sou um diácono, um presbítero, eu sou um professor, eu estou envolvida na igreja, eu sei a palavra de Deus, mas eu vou te dizer uma coisa. O nosso inimigo, às vezes, vai usar uma verdade para tirar a nossa visão ampla e colocar a nossa visão reduzida. Eu vou te dizer. Sabe como que a gente reduz a nossa visão? Eu vou te falar. No nosso casamento. Nos nossos relacionamentos. O inimigo não vai soprar nos seus ouvidos um defeito que o seu marido não tem. Ele vai soprar um defeito que ele tem. Só que ele vai colocar uma lente tão grande de aumento nos seus olhos, nos meus olhos, que a nossa visão, ela vai deixar de ser ampla e vai se tornar reduzida. E nós vamos conseguir só enxergar os defeitos. Aquilo que era amplo se torna reduzido. E assim a gente tem feito nos nossos relacionamentos. Com as nossas amigas, a gente não consegue mais. As pessoas, eu vejo muitas pessoas dizendo, porque meu marido era assim, não é mais. Porque a minha igreja era desse jeito e ela não é mais. Porque o meu ministério funcionava desse jeito e agora não funciona mais. Eu vou te dizer uma coisa, sabe o que tem mudado na nossa vida? Não são as pessoas. Não é a igreja. Não é o ministério. Não são suas ovelhas.
é a nossa maneira de enxergar as coisas. Às vezes a gente tem colocado uma lente de aumento para os defeitos, para as fraquezas. E a gente para de olhar a maneira que Deus está olhando. E quando o inimigo consegue trazer essa redução na nossa vida, sabe quem que impera? O eu. Porque a igreja que era nossa passa a ser minha. O pão que era nosso passa a ser meu. Não é assim? Quando há traição na família, o que acontece? Uma redução. Porque eu não me importo mais com os meus filhos. Agora eu tenho que ser feliz. Eu não estou nem aí para aquilo que os meus filhos ou a minha esposa está pensando, ou vice-versa. Mas eu mereço ser feliz. E aí a redução acontece na nossa vida. É sutil, não é? É sutil. Mas foi assim que a serpente ganhou Eva. Foi assim que ele conseguiu fazer com que ela fizesse exatamente aquilo que ele queria. E que ela se entrasse na forma, nas ideias. Esses dias para trás, a Maria Eduarda, ela dança lindamente. Ela tem 7 anos. E ela dança, ela nasceu para dançar. E aí, ela começou a ter um problema na escola. E eu comecei a ficar apavorada. Eu comecei a pensar, meu Deus, ela tem um problema na escola, ela está tendo dificuldade na escola, como é que eu faço? E eu falava para a diretora, olha, ela é, na igreja ela é assim, na igreja ela é desse jeito. Ela falou, talvez seja um ambiente, que é um ambiente favorável para ela. E eu comecei a ficar apavorada. E um dia, meu esposo falou assim, para o meu filho mais velho, Eduardo, eu quero saber o que você quer ser em Deus. Naquela hora, eu parei, falei, peraí, quem foi que me disse que a Maria Eduarda tinha que ser uma excelente aluna? Quem foi que colocou isso na minha cabeça? Porque às vezes a gente está fazendo isso com os nossos filhos. A gente está entrando nessa forma do mundo. Que cobra os meninos. Você tem que ser isso, você tem que estudar. Amados, tem que estudar mesmo. Eu acho que tem. Mas por que a gente não fala para eles assim, meu filho? Você quer ser um pastor? Você quer ser um líder de louvor? Você já parou para pensar nisso? E eu falei para o meu marido, falei, olha, se ela quiser ser uma dançarina, nós vamos matricular ela na melhor escola, para que ela entregue todo o talento dela a serviço do reino de Deus. Se ela não quiser ser uma médica, se ela não quiser ser uma advogada, uma dentista, não sei. Você está vendo tanto que é sutil? E a gente vai passando essas informações para os nossos filhos. E a gente inculca na cabeça deles que é isso, porque é isso que o mundo lá fora diz. Que a Lídia falou aqui. Você tem que ter para ser. Então, se você não for, você não tem valor. E a gente está inculcando isso na cabeça dos nossos filhos, sem perceber. Achando que nós estamos fazendo bem. Quando quem tem que decidir o que eles serão em Deus é eles mesmos. Então, primeira coisa que acontece, a sedução. Depois, a redução. E aí, você está pronto. Meu coração, vai estar pronto para manter essa forma que o mundo aí fora diz que nós temos que ser.
Fala para a sua irmã aí, você não pode se conformar. Você não pode tomar forma desse sistema. Os nossos filhos, queridas, só vão ter uma chance em Deus se nós mantermos o nosso coração inconformado e a nossa mente constantemente renovadas em Deus. Aí eles terão uma chance nesse novo sistema que está corrompido. Você viu hoje? Você viu hoje, depois a Patrícia falando, né? Eu fiquei horrorizada. Eu fico pensando, gente, é nesse mundo que os meus filhos vão crescer? Você está preocupada também, mãe? Sabe como que eles terão uma chance? Se você manter o seu coração e eu manter o meu coração focados. E a nossa mente todos os dias. É isso que diz lá em Efésios. Mantenha a sua mente sempre, constantemente renovada. Não está falando de vez em quando você vai lá para a palavra e renova a sua mente. Está falando todos os dias. Por quê? Porque é uma guerra, querido. Isso aqui não é um parque de diversão. Nós estamos em guerra. E o nosso inimigo, ele vai tentar todos os dias nos aprisionar. Sabe por que a palavra de Deus diz que a gente tem que transformar a nossa mente? Todos os dias. Renovar o nosso modo de pensar, a nossa maneira, a nossa atitude mental. Sabe por que a palavra de Deus está falando isso? Porque ela é a única que pode nos salvar. Nos salvar de nós mesmos. Porque tudo acontece é na mente. Se você prestar atenção, na palavra de Deus diz assim, em todo tempo, a palavra de Deus está nos chamando para o movimento, não é assim? Ela diz, pensai, ela diz, buscai, ela diz, procurai, não é assim? Por quê? Porque nós não podemos ter uma mente passiva. E a mente passiva é aquela mente que ela quer uma mudança, mas ela não faz nada para mudar. É uma mente conformada. Então, quando a palavra de Deus diz, pensai, ela está dizendo o quê? Você precisa pensar naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que tem louvor, nisto pensai. E no dia da sua aflição, no dia em que você se sentir desanimado, enfraquecido, angustiado, a palavra de Deus diz que também você precisa trazer na sua memória aquilo que te traz esperança. Isso fala de algo que não é passivo, mas é algo ativo. Nós precisamos todos os dias ser mulheres ativas na nossa maneira de pensar. Porque o inimigo ele vai lançar todos os dias a nossa mente. Você não consegue. Você não dá conta. Você não foi tão bem. Você não é uma boa mãe. Você não vai dar conta. É muito difícil. É isso que ele está lançando na nossa vida, todos os dias. Como mulheres que servem a igreja. Como mulheres que servem o reino de Deus, ele está lançando na nossa vida, todos os dias, na nossa mente. Não vale a pena. Você está correndo demais. Para com isso. Não invista tanto tempo. E aí a nossa carne agradece. Porque a gente quer ouvir isso. E a gente começa a dizer, é isso mesmo. Eu estou cansada. Eu não dou conta mais. Estou estafada. Sabe por quê? Porque a gente está dando muito mais ouvido para aquilo que o inimigo sopra do que para aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. E nós só teremos uma chance nesse mundo se todos os dias nós
constantemente renovarmos a nossa maneira de pensar. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Deuteronômio. Eu achei muito lindo isso que fala lá. Deuteronômio 30, do 11 ao 14. Eu vou ler com você. Diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que nolo traga, que nolo faça ouvir para que o compramos? Nem tampouco está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar? Para que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a cumprires. Sabe o que está dizendo aqui? Que não é impossível. Que nós podemos sim guardar a palavra de Deus na nossa boca, no nosso coração, na nossa mente, e nós seremos sim capazes de praticá-la. Nós seremos. Nós seremos. Eu sei que às vezes, no exercício, porque, vou te dizer uma coisa, mulher tinha que ganhar assim, sei lá o que tinha que ganhar. Gente, não tem, né, irmã? Não é? Tá bom, né? Mas, gente, é demais, não é? A gente dá conta de fazer tanta coisa. A gente dá conta de fazer tanta coisa. E no fim, antes de dormir, agradar o marido. Olha que coisa linda. É assim lá na sua casa também, irmã? Não é? Não é? Então, amados, eu vou te dizer uma coisa. Você é capaz de fazer coisas que você nem imagina. Em Deus. E se nós tivermos uma mente renovada, se nós pensarmos naquilo que é correto, naquilo que é bom, naquilo que é amável, nós vamos dar conta de andar tudo que nós precisamos andar até chegar aquele dia de encontrarmos com o Senhor. Você está cansada? Você se sente cansada? Às vezes a gente faz tanta coisa e no fim do dia a gente se esquece de nós. Não é assim? Mas eu vou te dizer, a palavra de Deus, ela é o renovo que a gente precisa, é a cura que a gente precisa, é o oásis no meio do deserto. É ela que nos leva para o centro da vontade de Deus. É ela que vai soprar nos seus ouvidos todos os dias o quanto você é importante, o quanto você é especial, o quanto Deus está contando com você. Ele está. Você não está aqui nessa noite porque você foi convidada. Você foi alistada para um exército. Alistada. E sabe por que Deus te alistou? Porque Ele enxergou em você potencial. Você é cheia de potencial. Cheia de qualidades. Então, querida, sabe o que a gente precisa para ser mais feliz? Não é uma situação favorável. Não é. Não é. Porque muitas vezes são nas situações mais desfavoráveis que nós somos mais usadas e somos mais cheias de Deus. A Bíblia diz que nós devemos andar de vitória em vitória, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Vitória em vitória não é ausência de problema, mas é ter uma mente renovada todos os dias, para diante desses problemas nos posicionarmos como nós devemos agir. Todos os dias.
todos os dias. Nós precisamos ter essa... Eu estava lendo um versículo na Bíblia que eu achei muito, muito legal. Ele fala assim, que a gente tem que ter boa mente. Boa mente. Fala para sua irmã isso, você precisa ter boa mente, irmã. Uma mente. Uma vontade. Sermos ensináveis. Disponíveis. Com uma nova mentalidade, um novo jeito de pensar. Não é um jeito seu, não é um jeito meu, mas é o jeito que a palavra de Deus diz que nós temos que pensar. É aquilo que Deus fala que nós somos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós não somos o que as pessoas lá fora dizem que nós somos. Nós não somos o que a mídia diz que nós somos. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Meninas dos seus olhos. Meninas dos teus olhos, amadas do Pai. Aonde foi que você parou e deixou de ter uma boa mente? Onde foi? Onde foi que você deixou se perder dentro de você essa certeza de quem você era? Talvez, quando nós deixamos de pensar como Deus pensa. Talvez foi quando nós deixamos de constantemente renovar nossa mente nisso aqui. E passamos a renovar nossa mente naquilo que o lado de fora está falando. Eu não sei. Eu sei das minhas lutas e dos meus pensamentos, mas eu vou te dizer, em qualquer área, que você se deixar dominar pelos seus pensamentos, maus pensamentos, é nessa área que nós vamos ser escravos. Então, nessa noite, eu quero que você se coloque de pé. E eu quero orar nesse momento para que Deus nos dê essa nova maneira de pensar. A respeito de nós mesmos, a respeito do outro. Porque quando a gente gasta muito tempo pensando em nós, a gente esquece de pensar naquilo que realmente tem valor. E você sabia que até as nossas dores podem nos matar? Elas podem nos matar e elas podem nos fazer viver e fazer outras pessoas viverem, dependendo da maneira que você e eu, nós olhamos para as nossas dores. Que tipo de mente nós temos olhado para a situação ao nosso redor e para as pessoas que estão conosco? Com que tipo de mente? Deus, eu quero te louvar nessa noite. Porque o Senhor já nos ensinou tanto. E como as minhas irmãs aqui, Senhor, nós precisamos da Tua ajuda. Espírito Santo, nós precisamos da Tua ajuda. Para cumprirmos a nossa carreira, para cumprirmos o propósito do Senhor na nossa vida, nessa terra, como o Senhor nos chamou e nos plantou nessa geração, para cumprir esse propósito, nós precisamos da mente que o Senhor já nos deu, que é a mente de Cristo. Nos ensina, Senhor, a renovar essa mente todos os dias, constantemente, a pensarmos naquilo que o Senhor diz que nós somos. Fecha os nossos ouvidos para a voz que vem de fora, mas que nós possamos aprender a ouvir a voz de dentro. Essa voz, Senhor, vai nos levar para o centro da Tua vontade. Alcança o nosso coração. Não deixa, Senhor, que o inimigo reduza a nossa visão, porque o Senhor nos chamou para ter visão diária. E é assim, como mulheres cheias do Teu Espírito, que nós veremos amplamente
e não reduzidamente, com uma mente acessível ao teu Espírito, com uma mente, ó Deus, que possa ser, ó Deus, ensinável, quebrantado, contrita, uma boa mente, em nome de Jesus.